Bom, a primeira pergunta, perguntinha padrão, Flá. Quem é você fora das câmeras aí, por trás do canal, por trás de tudo? Vamos lá, para quem não me conhece aí, meu nome é Flamarion Martinelli, atualmente com 42 anos, eu sou casado, pai de 3 filhos e um enteado. Sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em gestão empresarial e financeira, Porra. pós-graduação em educação física escolar e recentemente tranquei a faculdade de Direito. Fiz 2 anos do curso de Direito e tranquei o curso de Direito. Sou um ex-atleta, um ex-goleiro profissional de futsal, porém eu parei muito cedo, eu parei com 25 anos no futsal e fui fazer a faculdade. Então eu tive essa oportunidade para estudar, então eu jogava pela faculdade, a faculdade me dava bolsa para estudar. Naquele momento o futsal não se pagava tão bem quanto se paga hoje, e eu já estava assim em clubes de menores expressão, então eu falei, a chance de estudar é agora. E graças a Deus deu certo, fiz graduação, pós-graduação, tudo com bolsa, e estamos aí. Hoje, depois de 13, quase 14 anos parado, o Falcão me faz o convite para mim voltar ao esporte Grande e ingressar estilo. no canal dele. E aí nós estamos aí hoje, junto aí com ele no canal, mas que não tem sido fácil, não. É uma volta difícil. Eu falo pro pessoal que é um dia de jogo, um dia de gravação e 3 de molho, de dor. Mas faz parte. Como que começou a sua carreira no futebol? Como que começou aí? Então, eu sou um goleiro que sou oriundo do futsal. Então, eu comecei o futsal muito cedo. Eu comecei a jogar futsal com 5 anos de idade e já disputando competições de federação. Eu comecei no Nacional da capital de São Paulo, que é o Nacional Atlético Clube, é um clube bastante conhecido aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem, acho que vocês devem conhecer. Quando tem a Copa São Paulo, geralmente os jogos da Copa São Paulo são feitos no Nacional. O Nacional tem um time muito forte de campo nas categorias de base. E na época que eu comecei em 82, com 5 anos. Tinha um time muito forte de futsal. E dali do Nacional eu joguei em Juventus, Alcan, GM, Corinthians, São Paulo, Eurosport, grandes clubes daqui da região de São Paulo, né, da cidade de São Paulo e da região metropolitana, nas categorias menores. E com 16 anos eu me tornei profissional quando eu recebi o convite do Clube Atlético Ônix, que é uma equipe do Piauí, do futsal do Piauí, de Teresina, que na época era uma das 10 melhores equipes do Brasil, em termos de estrutura, de salário, de treinamento, de disputa de competições, porque antigamente não se disputava tantas competições como se disputa hoje. Então só algumas equipes disputavam, e o Clube Atlético Ônix estava sempre disputando essas competições. E aí com 16 anos eu recebi esse convite para ir para a Ônix, para já jogar. Na época eu era primeiro ano juvenil, para mim jogar no juvenil e já no adulto. Então eu já fui com um contrato como profissional, já para treinar 2 períodos, para morar fora, né, já morar lá, treinar com a equipe adulta. Então eu treinava com a equipe juvenil, com a equipe adulta. Então assim, foi uma mudança de vida total. Então com 16 anos eu já virei profissional e dali segui até os meus 24 para 25 anos. Queria saber de você o porquê do Flamarion escolher o gol, escolher a posição mais O gol. importante do jogo. Vamos lá. Meu pai era um goleiro, né? Meu pai foi goleiro. Então eu sempre falo que desde que eu me lembre, assim, eu jogando bola, meus flashes de memória que eu tenho, eu com 2, 3 anos, eu já me vejo eu jogando bola com meu pai na sala e no gol. Meu pai fazia 2 golzinhos na sala de casa e a gente ficava brincando de gol a gol, Que e eu já legal. pulando na bola. Então meu pai era goleiro, meu pai foi goleiro, meu pai não chegou a ser um goleiro profissional, mas meu pai jogou muito tempo na várzea. Aí meu pai que me ensinou a ser goleiro. Então, desde criança, eu já queria jogar no gol. Tanto é que antes de eu começar no Nacional, o meu avô me arrumou um teste no Juventus, da Moca. E eu cheguei no Juventus, já tinha 3 goleiros na categoria. Tanto é que um dos jogadores desse time aí é o Ricardinho, que é o mister, treinador aqui do Sorocaba. Ó, que Então, legal. praticamente, eu comecei junto com o mister no Juventus. Que E aí legal. o treinador me colocava para jogar na linha. E eu falava, não quero jogar na linha, eu quero jogar no gol. Eu com 5 aninhos. Não, eu não quero, eu quero jogar. E é muito comum os treinadores fazerem esse rodízio com as crianças,
Porque a criança até os 8, 9 anos, elas não sabem ainda, não tem definida a posição que querem. Então é muito comum fazer esse rodízio, né, entre as crianças. E eu não, eu falava, não, eu quero jogar no gol, eu quero jogar no gol, eu quero jogar no gol. Enfim, o Juventus com 3 goleiros na categoria, o treinador não colocava, eu falei, não quero ir mais. E não fui. E larguei. E aí meu pai tinha um time de futsal na época, e o meu pai foi fazer um amistoso no Nacional, e durante os intervalos eu batendo bola no gol, você vê, o intervalo, geralmente você vê a criança jogando bola, correndo atrás da bola. Eu não, eu ia pro gol e mandava os caras que estavam no banco lá chutar em mim. Pô, chuta a bola em mim, com 5 aninhos. E nessas de chutar, o treinador passou atrás do gol e falou assim, ô garoto, chama seu pai pra mim. E aí chamou e falou, ó, eu tô precisando de um goleiro pra categoria da idade dele, com 5 anos nós vamos disputar o campeonato da federação, ele não quer fazer um treino aí? No mesmo dia eu já fui, já fiz o treino, já assinei a ficha e já me federei ali. E no final do ano nós fomos vice-campeões, o campeão foi o Juventus, que tinha um time muito melhor, e aí eu recebi o convite para ir jogar no Juventus. E 2 goleiros iam sair, e eu fui pro Juventus, e aí fiquei 3 anos no Juventus jogando junto com o Ricardinho, então eu conheço o Ricardinho desde os meus 6 anos de idade, então a gente começou junto aí, depois jogamos junto mais para frente, com 15, 16 anos, estudamos juntos, é um grande irmão que eu tenho aí, que o futsal me deu também. Mas em que momento o Falcão entrou na sua vida, cara? O Falcão, eu conheci o Falcão quando nós jogamos juntos no Corinthians, em 93, com 15 anos de idade. Eu era na categoria infanto, né, na época era infanto que se falava, hoje é sub-15 ou sub-16, se eu não me engano, acho que é sub-16 a categoria, né? E nós com 15 anos foi quando eu fui jogar, eu já tinha jogado no Corinthians há uns 3 anos anteriores, né? E depois voltei novamente para o Corinthians, e quando eu voltei novamente, ele já estava no Corinthians, e foi aí que a gente se conheceu, jogando junto, e aí tivemos uma amizade, assim, muito grande, uma amizade, assim, que eu ia para casa dele, ficava muito tempo na casa dele, ele vinha para minha casa, ficava em casa, o pai dele tinha um time que disputava extraoficial na Zona Norte de São Paulo, então eu ia para casa dele para jogar os campeonatos extraoficiais no time do pai dele, junto com o tio dele. Então, assim, virei assim um grande amigo de toda a família dele, né? E desde essa época a gente sempre se manteve amizade, uma amizade que a gente fala que é uma amizade verdadeira, uma amizade que dura aí já quase 30 anos, e sempre mantivemos contato, onde ele esteve, onde ele jogou, quando ele jogou aí no Atlético, quando ele jogou lá em Jaraguá, quando ele jogou no Suns. Então, onde ele esteve, a gente sempre manteve contato, sempre que possível a gente podia estar junto. E aí, depois de tanto tempo, ele criou o canal e eu fiquei enchendo o saco dele. Falcão, eu tô desempregado aqui, irmão. Eu tô parado. Tudo bem que eu tô gordinho, mas, pô, se precisar de um goleiro aí, me avisa. Aí ele falou, pô, Flá, você é o cara, tô precisando de um goleiro mesmo, vem pro canal. E aí acabou que deu certo essa mistura aí, trouxe de volta essa amizade da infância, essa convivência que nós tínhamos. E graças a Deus tem dado certo aí no canal e conseguimos aí bater 1 milhão no canal já, e vamos que vamos aí crescendo cada vez mais. Muito bom. Quais são os seus títulos? O título individual, o título de equipe, o que você já ganhou aí? O que você tem para mostrar pra gente? Rapaz, tem alguns títulos, né? Nas categorias menores, eu acho que eu ganhei mais títulos do que quando profissional. Apesar que profissional... Fala assim, tem alguns, aí ele abre uma sala, assim, cheia de títulos. Tem alguns, porque quando eu fui profissional, eu joguei muito pouco tempo profissional, e eu não joguei em grandes equipes. Eu acho que a maior equipe que eu joguei, a grande equipe que eu joguei, foi justamente no Clube Atlético Onix. Lá no Clube Atlético Onix, nós somos campeão piauiense, que é o campeonato estadual juvenil e adulto, e eu consegui ser o melhor goleiro no adulto. Eu fui o melhor goleiro da competição no adulto com 16 anos. Porra. Então, para mim, ali foi um dos títulos assim mais importantes da minha carreira, porque eu muito novo, já no primeiro ano meio de profissional, já sendo o melhor goleiro do estado. Então, ali foi fantástico. Depois, profissionalmente, eu tive um título de campeão curitibano, que foi um campeonato metropolitano na cidade de Curitiba. E aí, depois, eu tive alguns títulos, mas títulos de menores expressão, não nada tão grande, né? Mas nas categorias menores eu tive bastante, que nem eu comecei no Nacional sendo vice-campeão, depois fui pro Juventus, eu fui campeão metropolitano, vice-estadual, no ano seguinte vice-metropolitano, campeão estadual, depois mirim, vice-estadual, aí no Corinthians eu fui
fui campeão da Copa São Paulo, depois vice-campeão estadual. Depois, quando eu voltei a jogar no Corinthians de novo com o Falcão, vice-campeão estadual. Então tem alguns títulos aí nas categorias. Depois, infanto ainda, eu fui campeão metropolitano pela Eurosport junto com o Kleber, que o Kleber estava na live aí, o Klebão. Então tem alguns títulos aí, mais títulos nas categorias menores do que na categoria adulta. Porque também a categoria adulta, como eu falei, foi pouco tempo, né? Não foi muitos anos aí. Eu joguei de 94 a 2000. Qual que foi o jogo mais importante da sua vida? Assim, não precisa ser jogo federado, nem nada. Pode ser qualquer uma pelada, um jogo beneficente, qualquer coisa. Qual foi o jogo mais importante que você já Aquela fez? parte emocional, ele falou assim, nossa, isso aqui, cara, ficou marcado pra mim. Teve alguns jogos assim, que foram importantes. Eu lembro de um, assim, eu lembro de, vou falar 3, tá? Um quando eu era categorias menores, um quando eu era profissional e um agora depois de profissional. Quando eu era novo, teve um jogo que eu fiz, que foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida. Nosso time perdeu de 1-0. E esse jogo, assim, eu peguei de tudo. Era um jogo que a gente precisava vencer para buscar a classificação. Se eu não me engano, acho que era uma semifinal de campeonato. E uma falha do meu fixo, o cara virou, acabou metendo a bola na gaveta, sem chance assim, de eu pegar, mas sabe aquele jogo assim que você fala assim, peguei de tudo e mais um pouco, e não foi o suficiente porque perdemos de 1-0. Nossa. Então foi esse jogo. Teve um outro jogo muito importante quando eu joguei na Marvel em Santos. Esse não era profissional ainda. Naquela época as regras do futsal eram diferentes. Então as regras do futsal, o que acontecia? Se o jogador fosse expulso, seu time ficava com 3 o resto do jogo inteirinho. Nossa Deus. E aí o que aconteceu? Nós saímos perdendo de 1-0. Aí nós empatamos 1-1, e quando nós empatamos 1-1, o jogador nosso foi expulso. Nossa. E aí nós com 3, jogando no primeiro tempo ainda. Nós tivemos que jogar com 3 o primeiro tempo todinho e o segundo tempo. Eu lembro que logo em seguida eu consegui pegar uma bola, e naquela época o goleiro também não podia sair fora da área com o pé, então ele só podia chutar de dentro da área. E eu consegui de dentro da área fazer um gol. Eu chutei, a bola acabou encobrindo o goleiro e entrou, 2-1 para nós. E aí foi 2-1 e só sei que só deu o time dos caras. Eu jogava na Marvel de Santos, nós fizemos um jogo contra o Portuários, na quadra do Portuários, que era um time, assim, muito conhecido, um time que jogou o Robinho. Então, assim, um jogo só deu os caras, e eu pegando. E no final nós conseguimos fazer um gol ainda, ganhamos o jogo de 3-1. Meu treinador era o Luquinhas, que hoje é treinador do Jaraguá Futsal. E aquele jogo foi um jogo, assim, fantástico. E para mim, como profissional, eu acho que foram justamente a semifinal e a final da competição adulta nesse time da Onyx, porque eu tinha quebrado o dedo em recuperação para voltar e eu não tinha condições de voltar. O treinador chegou para mim e falou assim, você vai voltar e vai jogar. Eu falei assim, mas como? Não dá. Ele falou assim, não, você tá aqui, você ganha para isso, você vai jogar. Eu não confio nos outros goleiros, eu confio em você vai ter que jogar. E eu falei, cara, e aí eu voltava e passava esparadrapo, ia pro treino, aí eu ia pro treino, treinava com uma mão só, defendendo com uma mão só para não machucar a mão, porque um dos treinos eu fui tentar voltar e a bola bateu, me machucou de novo, então tive que ficar mais um tempo parado. E aí a gente tinha que jogar as 2 semifinais, nós tínhamos que jogar 2 jogos de quarta de final, 2 jogos de semifinal e 2 jogos de final, porque era ida e volta, 6 jogos. Isso sem um dedo. Eu falei assim, cara, sem um dedo, eu falei assim, rapaz, eu não vou conseguir. E assim, eu sei, tomando injeção, tomando medicamento, esparadrapo. Aí o que eu fazia? Antes do jogo eu fazia uma compressa de gelo, deixava o dedo assim com bastante gelo, bem adormecido, passava uma pomada e bandagem de esparadrapo e ia pro jogo. Aí o dedo estava aquecido, ia pro jogo e que se dane. Se machucar, machucou, só vai sentir a dor depois que esfriar. E cara, foram 6 jogos que eu fiz, e foram 6 jogos assim que eu fiz assim que foram fantásticos. O jogo da final, que foi o último jogo, eu com muita dor no dedo, mas muita dor, chorando dentro de quadra e jogando. E aí acabamos sendo campeão, ganhamos o jogo de 5-2. Eu consegui fazer defesas assim maravilhosas e fui eleito, como eu te falei, o melhor jogador da competição. Então, se eu não tivesse jogado esses jogos, provavelmente eu não seria eleito o melhor jogador da competição. Com certeza. Né? Bacana. Então, assim, foi uma superação assim, foi uma superação demais, justamente por você jogar com dor, você ter que se superar.
você ter que superar a sua dor para você poder fazer o bem coletivo, que era o bem do time. E com certeza, assim, um jogo depois de eu ser profissional, foi o jogo do Rei que eu fiz junto com o Falcão, até o Elias acabou de entrar aí, ó. O Elias estava nesse jogo, derrubou um monte de placa, o palhaço Elias, que é o que ele sabe fazer, palhaçada. E foi nesse jogo que o Falcão me fez o convite, que foi depois de muito tempo que eu voltei a jogar com ele, que eu joguei contra ele, que foi até aquela bicicleta que eu peguei dele, que eu sempre posto nos stories aí, no meu feed. Coisa foi linda. depois desse jogo que ele fez, foi depois desse jogo que ele fez o convite para ingressar no canal. Então foi um jogo assim também bem emocionante, de carga emocional muito grande, porque depois de 13 anos, né, quase 13 anos parado, você voltar a jogar, então são 13 anos sem tocar na bola. É muito tempo, ainda mais para um goleiro, vocês que são goleiros, vocês sabem disso, né? Você também já teve vontade de procurar um time profissional de campo? Fazer um teste em campo? Não tive. Eu sempre falo que a minha praia é o futsal, e desde que eu me tornei profissional com 16 anos, eu nunca mais joguei futebol de campo. Não tinha essa paixão pelo futebol de campo. Nas categorias menores eu jogava, mas assim, o futsal, como eu falei, eu comecei nos 5 anos e só fui parar com 25. Então foram 20 anos direto jogando futsal. E no campo não, no campo eu jogava, parava. Por quê? Porque o goleiro no campo, ainda mais nas categorias menores, ia 2, 3 bolas, e das 2, 3 bolas que ia, muitas vezes acabava quase que entrando todas. Então você quase não participava do jogo. Tipo Então era isso. muito ruim. E no futsal não, no futsal você estava direto, tomando bolada direto e tal, e tá participando do jogo. Então o futsal era muito mais dinâmico. Então eu criei uma paixão muito maior pelo futsal. E quando ali nos meus 14, 15, com 15 anos, eu tive no Guarani de Campinas, fazendo teste no Guarani de Campinas. Eu cheguei na categoria juvenil, e quando eu cheguei no Guarani, o titular da categoria era o Gleger. Vocês devem ter conhecido, jogou no Corinthians, jogou na Portuguesa. O Gleger era titular da seleção sub-15, era o titular do Guarani, ainda tinha mais uns 3 bons goleiros, e eu também, a altura, como eu falei, 1,75 m, a altura não ajudava muito. E aí eu vi que no futsal, o que eu recebia no futsal era muito maior do que poderia se receber no campo, naquela época, nas categorias menores. Eu fiz um comparativo na época que eu fui para o Guarani, o meu salário no futsal pagava 15 jogadores do Guarani no campo. Que isso? Então era assim, era uma coisa assim absurda. Eu falava assim, não dá, cara. Eu tenho que ficar no futsal, a gente sabe que no profissional não, no profissional se inverte, né? No profissional o cara do campo paga 15 jogadores de futsal, né? Mas como eu sempre dependia do salário, até para ajudar em casa meus pais, então eu falava, não, eu vou ficar no futsal, o futsal que é a minha praia, o futsal que eu me dou bem, o futsal que eu consigo os melhores resultados, e vou ficar. E aí, depois que eu saí do Guarani, nunca mais nunca mais não, né? Depois eu cheguei a jogar, mas jogar assim na várzea, brincadeira, mas profissionalmente nunca joguei. Então, assim, nunca tive essa vontade também de jogar campo. Tanto é que hoje, se você for me chamar para jogar futebol de campo, eu vou falar assim, eu vou de meia direita, eu vou de meia atacante, eu vou dar bicicleta lá na frente, é isso que eu vou fazer, goleiro esquece. Então vamos a ela. Vamos à pancada. Essa aqui que vai ser a thumbnail do nosso vídeo, que essa live vai pro YouTube. Para quem tá chegando agora, não acompanhou a primeira parte, tá no nosso IGTV, a gente vai mandar pro YouTube também futuramente, tá? Claro, se não te atrapalhar, né, Flá? Se permitir, se tiver tudo certinho, a gente pode mandar. É isso aí, com certeza. E vamos lá, cara. Você que é um cara que tá aí inserido no mundo do futsal, mas que é um cara que acompanha o futebol também, eu tenho certeza que sim. Um cara que é goleiro, sabe como é que funciona, já foi profissional. Te manda a pergunta. Qual que é o goleiro mais bem preparado? O goleiro do futsal ou o goleiro do futebol? Em questão de treinamento, fisicamente, taticamente. Eu acho o goleiro do futsal. Do futsal? Eu acho que o goleiro do futsal ele sofre um pouquinho mais. Entendi. Mas e aí? Mas você fala em questão de treino físico, como é que você acha? De tudo. Porque treino físico ele faz igual. Treino técnico ele faz muito mais do que provavelmente um goleiro de campo faz. E
e a parte tática ele tem que ser fundamental para a equipe, porque hoje no futsal ele é o quinto jogador. Sim. Então ele acaba jogando e participando muito mais. Então por isso que eu acho que ele sofre um pouquinho mais. Flamarion, então te agradecer, cara, do fundo do coração. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar conhecendo um pouco mais. Foi uma honra para nós, cara, ter um atleta do seu gabarito, para a gente poder bater esse papo, pegar um pouco mais de experiência, porque nunca é tarde para aprender, não, Pedro? Nunca, jamais. Conhecimento nunca é demais. E aprender com quem sabe também é o melhor de tudo. Isso também foi muito bom trazer alguém que é do futsal para cá. Trazer essa visão diferenciada, que a gente está muito acostumado com o campo, né? Questão de visibilidade e tudo mais, mas o futsal é praticamente a raiz de todos os craques. Todo craque de bola que estourou no campo começou no futsal. É no futsal, é verdade. Então, assim, isso pesa muito pro futsal. O futsal é maravilhoso, é um jogo, um estilo de jogo muito bom. E, cara, muito prazer, foi muito bom te conhecer. Imagina, eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês, principalmente para mim estar aqui contando um pouco mais da minha vida, um pouco mais da minha história. Quem tem que agradecer sou eu aí, esse espaço que vocês estão me dando. Tamo junto aí, o que vocês precisarem de mim e eu puder ajudar, tamo junto sempre. Ô, cara, brigadão. Se inscreve no canal WM Goalkeeper, sigam eles no Instagram, vamos ajudar o pessoal aí, ó, os vídeos bacanas, eu vi alguns vídeos de vocês lá, uns vídeos fera também. Muito obrigado, Flávio, de novo. Um abraço para todo mundo que agradeço. Valeu, Flávio, tamo junto. Abraço, fica com Deus, até mais.